A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Selma, bem-vindo ao meu canal Linguagem do Pai. Eu estou aqui um pouco sumida porque o secular, gente, não é fácil você fazer vídeo e gera tempo e às vezes, muitas vezes eu não tenho tempo, mas eu quero pedir desculpa àquelas pessoas que estão acompanhando este canal. Mas eu vou fazer sim o possível de sempre levar para você uma palavra de fé e de esperança para o teu coração. Amém? E hoje eu quero falar para você lá no livro de Mateus, no capítulo 8, lá no versículo 23, onde fala que Jesus acalma a tempestade. Quero dizer também para você que entrou neste canal, que existe um Deus que pode todas as coisas e que pode acalmar a tempestade da tua vida que você está passando. Saiba que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele pode sim acalmar qualquer tempestade. Amém? Quero ler para você apenas 2 versículos e vou tentar levar essa palavra de Deus para o teu coração. E entrando ele no barco, ele quem? Jesus. E os seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e porém Jesus estava dormindo. Olha aqui essa frase aqui, Jesus estava dormindo. Jesus, ele estava cansado, literalmente, porque antes dessa cena, Jesus estava pregando para uma grande multidão. E ele estava no seu momento de repouso e de descanso e estava no mar, dentro de um barco, junto com os seus discípulos. Só que aconteceu ali, o qual os discípulos não esperavam, se levantou uma grande tempestade, onde o barco estava quase afundando. Quero dizer para você que o barco naquela época era aquele barco de pescador, pequenininho, que você ficava no barco e o barco balançava de um lado, balançava do outro por causa dessa enorme tempestade. E sabemos que quando as tempestades chegam, literalmente, a tempestade pode causar até a virada de um barco. E os discípulos estavam ali com medo, estavam ali apavorados com aquela situação, porque eles já viam que o barco poderia afundar. Mas ele esqueceu de uma coisa, que quem estava no barco era Jesus. Então os discípulos, ele tinha visto vários milagres de Jesus, mas mesmo com Jesus dentro do barco, eles tiveram medo que o barco virasse. Lembra de quem isso? Lembram de nós, gente. Às vezes passamos por dificuldade, passamos não pela tempestade, às vezes física, ou pode até ter tempestade física em outros países que acontece, e nós ficamos com medo, que é normal. Mas eu quero dizer que diante das tempestades que acontecem, existe alguém que pode trazer fé e esperança. E este é Jesus de Nazaré. Ele sim pode acalmar as nossas tempestades do dia a dia, as nossas lutas, que muitas vezes não são fáceis. Como diz o salmista, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o que seria de nós? E Deus tem livrado você de várias tempestades, porque eu quero dizer que nós estamos aqui no mundo, né? Não é que nós devemos ficar isentos de problema, não. Nós estamos a cada dia enfrentando uma tempestade atrás da outra, mas que diante dessa tempestade, Jesus está conosco no barco. Ele não nos deixa só. E o que foi que aconteceu aqui neste versículo? Aqui neste capítulo, os discípulos ficaram com medo e acordaram Jesus. Ó Jesus, acorda aí que nós estamos enfrentando essa tempestade. Aí, gente, Jesus olhou para eles
e disse, ó, homem de pouca fé, por que duvidas? Né? Jesus faz essa pergunta, pô, por que vocês estão duvidando se eu estou aqui com você? Aí o que foi que Jesus fez? Jesus acalmou o vento e acalmou o mar. É como se você dissesse, ó, vento, acalma-te, mar, acalma-te. E de repente a tempestade cessou. E eles ficaram que maravilhados, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado, eu quero dizer que muitas vezes nas nossas vidas ficamos como os discípulos, ficamos incrédulos, homens de pouca fé. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena, né? E Jesus fica só olhando para nós dizendo, ah, homens de pouca fé. É isso que acontece na nossa vida. Então, amado, que nós possamos ser como os discípulos, entre aspas, não, mas que nós possamos ser exemplos de ver que os discípulos ficaram com medo daquela tempestade. O medo, muitas vezes, é normal, mas o medo exagerado causa pânico sobre nós. Então, nesse momento que nós devemos fazer, confiar em Jesus de Nazaré, que Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Gente, isso é para quem crê, porque a incredulidade é a pior coisa que alguém pode ser na vida. Muitas vezes você pensa, ah, mas os milagres, o Deus é só do passado. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Basta que nós creamos, basta que nós confiamos no poder, na graça e na misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém? Quero deixar para você também, no link abaixo, umas histórias infantis que chama Kids História. Para você que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que você possa ali trazer essa Kid História para o seu filho, para ouvir histórias impactantes, histórias emocionantes. Então fica aí no link abaixo para você dar de presente para o seu filho. Amém? Deus abençoe cada um de nós e até mais. Se Deus quiser, um beijo no coração. Tchau!